Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje eu queria partilhar com vocês rapidinho sobre a nossa oração diária. Esses dias eu estava passando um pouquinho de mal, né? Eu fiz até alguns exames, aí eu descobri que eu tenho um probleminha, né? Que faz com que eu fique tonto, né? E aí perca um pouco da atenção. E aí, por causa disso, né? Quando eu tô passando um pouquinho de mal, eu não consigo concentrar muito bem, né? E fazer as coisas que eu tenho que fazer, até mesmo de questão de trabalho, de estudo. Mas, graças a Deus, eu consegui ir no médico, né? E aí, olhar tudo direitinho, e aí já tô seguindo as orientações, né? Mas aí que tá. Nesses momentos que eu tava meio, assim, tonto, eu não tava conseguindo rezar com questão de concentração, né? As palavras que saíam eram apenas palavras de coração. Eu não conseguia, por exemplo, rezar o terço como tenho tentado, né? Rezar com firmeza. Às vezes eu me esquecia daquilo que eu tinha rezado pouco tempo antes, porque estava perdendo totalmente a questão da concentração. Mas aí ficou no meu coração uma coisa muito importante, assim. Lá na palavra, se eu não me engano, numa das cartas de São Paulo ele recomenda, né, que os cristãos rezassem, né, todo dia, sem cessar rezassem. E com isso eu lembrei de uma vez que um padre disse que o que quer dizer esse rezar sem cessar? É sempre rezar o dia inteiro a oração do Pai Nosso, essas orações que a gente sabe decorada. Ele falava que na verdade não era necessariamente isso, mas sim elevar o pensamento a Deus, né? Falar com Deus o dia inteiro. Convidar Deus para passar o dia com você. E aí, nesse momento que eu estava meio desatento, a única coisa que eu podia fazer era isso, falar com Jesus. E a gente que é cristão acredita que Jesus é Deus. Parte do Deus Trino, né? E Uno. Deus que é 3 pessoas em uma pessoa só. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Nesse caso. E aí eu comecei a falar com Jesus. E eu senti o fruto, né, dessa oração, de que Ele estava me escutando. Em meu coração brotou a paz, mesmo em meio a toda aquela tribulação da tontura que eu estava sentindo, né? Em alguns momentos senti até vontade de vomitar, né? Infelizmente. Mas Deus estava me conduzindo, né, na oração. E eu queria partilhar com vocês isso. Independente da situação que você tiver, reze. Vão ter momentos em que Deus vai permitir que você passe mal, que você tenha problemas de saúde até muito sérios, onde você vai ficar sem força mesmo para fazer as coisas fisicamente. E às vezes vai ficar até desatento. Nessa hora, você pode rezar também. Rezar é conversar com Deus. Então, dirija teu pensamento a Deus e fale com Ele. Às vezes pode ser que você esteja num lugar que você não consiga sair daquele ambiente, não é o teu quarto, tenha muitas pessoas à tua volta. Mas aí eu te convido a lembrar que dentro de você tem o seu coração, né? E
pra gente, né, que é cristão, a gente entende que o coração, né, como lugar dos sentimentos, né, de onde brota aquilo que ficou da palavra do Senhor. Então, você possa entender que o teu coração também é o teu lar. E em silêncio você consegue rezar no teu coração e falar com Deus. E não só falar com Deus no sentido de pedir as coisas, mas também de agradecer e de louvar. E eu entendo que quando Jesus ele fala que haverá um dia que virão, né, os verdadeiros adoradores que adorarão em todo lugar, em espírito e em verdade, é nesse sentido que ele vem falando, né? Que é no coração que a gente consegue louvar a Deus, adorar a Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação. É conduzido pelo Espírito Santo. Então, clame o Espírito Santo na tua vida. Clame a presença de Deus na tua vida. Jesus ele permanece conosco através do Espírito Santo que habita dentro do coração de nós. É esse Espírito que nos conduz a fazermos as boas ações e também nos convida a rezar. Por isso reze em todo momento, louve a Deus em todo momento, onde quer que você esteja, na simplicidade do teu coração, e Ele vai te ouvir. Deus ele sempre escuta a nossa voz. Agora, por causa dos nossos pecados, é que aí ele vai ter as questões dele respeitar, né? E não nos ouvir. No sentido de não atender a gente, né? Mas entenda, Deus é misericordioso e Ele te ama. E Ele só vai te negar algo porque é pro teu bem. Às vezes pode ser que falta do nosso coração arrependimento, então Ele vai esperar a gente se arrepender para nos atender, né? Nos dar a graça que a gente precisa. Às vezes a graça que a gente está precisando naquele momento é justamente o arrependimento. Então, peça para Ele a graça de ter um coração arrependido dos pecados, a graça de conseguir também enxergar aquilo que é pecado teu, tuas falhas, para entregar nas mãos dele e pedir perdão para Ele te curar, te purificar, te orientar. Todos os momentos da sua vida, todos os momentos do teu dia, Ele continua lá a te esperar. Não é Deus que se afasta de nós, mas sim a gente que afasta dele. Quando a gente desvia o nosso pensamento dele, quando a gente cai no pecado, é assim que a gente afasta de Deus. Mas na oração a gente pode reconquistar essa proximidade dele e aproximar mais e mais, e assim se tornar íntimo dele. E o principal da fé nossa é buscar intimidade com Deus, né? Deixa Deus te conduzir. Tenha uma vida feliz ao lado de Deus. Tira um tempinho para você rezar, meditar a palavra. Isso além, claro, das orações comunitárias, né? Da celebração, das missas, mas tira um tempinho só você e Deus. Reze, entregue-se a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Deus te ama, Jesus te ama. Fique na paz, que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo episódio.